Vou pedir nesse momento aqui para a gente poder começar a palavra de Deus. Eu vou pedir que o Bispo Hélio faça uma oração para que a gente possa receber essa palavra de Deus, ter um entendimento, que a nossa visão se abra. Então eu pedi para o Bispo fazer a oração nesse momento. Amém. Vamos orar, queridos. Soberano Deus e eterno Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, porque cremos e temos a certeza que o Senhor está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. E nesta tarde, Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor possa estar usando o Vinícius de uma forma poderosa para falar a todo o sul do estado, a cada casa, a cada ouvido que nesta hora está próximo de um rádio, que está precisando de uma palavra sua, Deus, que o Senhor possa usá-lo de uma forma poderosa. No nome de Jesus, nos abençoe nesta hora, assim nós oramos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto de Esther 4, versículo 14, que na minha versão está escrito assim: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a sua família, a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Essa é uma palavra que mexe muito comigo e eu quero compartilhar com você, porque muitas das vezes nós passamos muitas dificuldades e entendemos que essas dificuldades são dificuldades que vão parar ou terminar um projeto. O contexto desse momento aqui é um contexto que tinha um decreto para que todo judeu morresse, e a Esther era judia e ela era a rainha nesse momento, e ela estava sendo confrontada que ela também não iria escapar da morte. A princípio é um cenário de total destruição, e aqui muitas das vezes a gente entende dessa maneira, e só que para tudo há uma solução. Deus às vezes cria certos ambientes para que a gente consiga ter uma fé adequada para poder passar por essas situações. Eu não sei qual é a situação que você passa, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei o que você tem vivido, mas uma coisa eu posso dar uma certeza: isso vai passar e pode te engrandecer muito perante a Deus junto com a sua fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. E o que nós vamos aqui conversar sobre esse texto é de fé. Porque a fé move, a oração move. Depois desse contexto, Esther entendeu qual era o seu posicionamento e pediu que todo o povo entrasse em jejum e oração por 3 dias. E que ela também iria fazer isso. E depois desse jejum e sua oração, ela iria procurar o rei para que pudesse interceder sobre o seu povo. Naquele tempo, se você procurasse o rei sem ser chamado, você poderia morrer. Só não morreria se o rei desse a ordem que não fosse morto naquele momento. Então haveria um grande risco. E ela assumiu esse risco. Ela falou: eu vou procurar, se tiver que morrer, assim será. E depois desse jejum, dessa oração, o que eu acho também bem interessante, eu vou falar um pouco de mim, de repente acontece também com você. Quando a gente está numa grande dificuldade, a gente tem um desespero muito grande. A gente quer a solução naquele momento, naquela hora. E o que aconteceu aqui foi, ela foi procurar o rei não matou, e ela fez o seguinte pedido: quero convidar você e a Amã para um jantar na minha casa. E o rei aceitou o convite e foi ter esse jantar. E quando o jantar estava correndo, diz a palavra que o rei já tinha bebido um pouco de vinho, fez a seguinte pergunta para ela: pede o que você quiser, mesmo que você peça metade do meu reino, eu vou te dar. O que você deseja? E nesse momento ela falou: bom, antes de eu falar, eu gostaria de convidar vocês novamente para um jantar amanhã.
Isso dá uma conotação que, às vezes, o desespero faz a gente falar coisas que não deveria ser falado naquele momento. E a gente ter uma confiança em Deus, ela nos dá a ousadia, a tranquilidade, porque eu acho que a marca de um crente, acima de tudo, tem que ser ousado. A ousadia, para mim, é quem tem muita fé. Porque a ousadia não é o não ter receio ou não ter medo. A ousadia é você ir mesmo perante uma dificuldade, como ali era, porque também ela falou, eu vou ao rei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então ela sabia da dificuldade, ela teve a ousadia para ir. Bom, nesse momento ela marcou um outro jantar e o rei novamente foi nesse jantar. E quando ela estava no jantar, o rei fez a mesma pergunta. O que você deseja? Mesmo se for a metade do reino, te darei. E aí ela falou, e ela expôs ali a sua angústia, a sua dificuldade. E na mesma hora o rei ficou insatisfeito em saber, mas quem está querendo te perseguir, quem está querendo te matar? Porque ela falou, estão querendo me matar, a mim e todo o meu povo. E ele se levantou e falou, mas quem quer fazer isso? E nesse momento ela falou, é uma mãe que é como se fosse o primeiro-ministro, a pessoa que mandava em todo o reino, abaixo do rei. E ele ficou tão indignado que ele saiu da sala. E quando voltou, ele viu o cenário de Amã em cima, ali pedindo a rei Esther que ela poupasse a vida dele. E quando ele viu aquilo, ele achou que estivesse dando em cima da esposa dele. Ele falou, você quer matar minha esposa, ainda vem aqui, você ainda está dando em cima da minha esposa. Bom, o cenário todo mudou. Mas mudou antes de ter acontecido esse cenário. O cenário todo mudou no momento da oração e do jejum. Antes de acontecer, nos céus já tinham sido liberados esse momento. E o que eu estou querendo dizer para você é, a sua dificuldade, é difícil passar por dificuldade. Quando a gente tem muitos problemas, é difícil a gente olhar um pouco para fora. A gente fica preso nesses problemas. Só que a palavra diz também que se os seus olhos tiver luz, seu corpo vai ter luz. Se os seus olhos só ver treva, seu corpo vai ter treva. É difícil a gente estar num momento ruim e olhar coisas boas. Às vezes a gente está de frente de uma coisa boa, mas a gente não reconhece que está de frente de uma coisa boa. Porque os nossos olhos não tá treinado para ver aquilo, está treinado para ver situações ruins. E nesse momento é o momento, na verdade, de fazer a oração e o jejum. Eu não sei há quanto tempo você não faz um jejum. Eu não sei há quanto tempo você não entrega verdadeiramente para Deus a sua dificuldade, a sua angústia, o seu problema. Eu não sei se de repente o seu problema já está há muito tempo com você e você entende que a sua vida faz parte desse problema. Mas na verdade não faz. A verdade é que a gente se acostuma com ele, a gente não gosta dele, mas a gente fica com ele. E a gente fica com medo, às vezes, de não conseguir passar por esse problema. Mas você não está sozinho. Você não vai passar sozinho. Aqui, nesse cenário aqui, eles passaram, a Esther, especificamente, ela não estava sozinha. Ela é porque nossos olhos não conseguem ver o mundo espiritual. Mas ali estavam cercados de anjos. Ali o cenário estava para acontecer o que tinha que acontecer. Então, entrega esse teu problema, mas entrega verdadeiramente a Deus. Faz um propósito, faz um jejum, faça uma oração, chama a sua esposa, chama o seu marido, chama o seu filho, ore em conjunto, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Eu tenho certeza de mudança. A mudança acontece na velocidade que a gente deseja? Não, e a gente nem entende muito bem como funciona. Eu só entendo que funciona. Então essa reflexão é para você que de repente já está indo um pouco para a igreja, mais por estar indo, e entender que existe um projeto maior de Deus com você. Eu acho que Deus deu talento para todos nós. E são talentos preciosos que devemos utilizar para honrar o nome de Deus. E aí tem um talento que não pode ser entulhado com lixo. Tem que brilhar. E tem que realmente
fazer aquilo que Deus deseja em nossas vidas. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E é isso que Deus quer para nossas vidas. Mas a gente vai sempre viver nesses três? Não, vai viver às vezes na dificuldade, vai ter angústia. Nós somos seres humanos. E isso vai acontecer. A diferença é que nós temos um Deus. E nesse livro de Esther, mais na frente, acontece uma coisa que eu acho muito inusitada. Amã queria exterminar o povo judeu. E Mordecai tinha feito um favor pro rei, que ele tinha alertado ao rei que tinham pessoas querendo matá-lo. E o rei fez uma investigação e viu realmente que tinha pessoas querendo matá-lo. Só que o rei não fez nada por Mordecai. E num determinado momento, o rei não conseguiu dormir, pediu para os seus servos lerem o que estava acontecendo no reino, que era tudo escrito num livro. E ele leu a parte exatamente, Mordecai revelou que tinham pessoas querendo matá-lo. E o rei perguntou assim: o que eu fiz para essa pessoa? Ele falou: não fez nada. Então eu tenho que honrar. E chamou a mãe e perguntou assim: se eu quiser honrar uma pessoa, o que eu devo fazer? A mãe achou que estava sendo ele seria homenageado. E ele deu lá a honra que seria. E acabou que a honra foi para Mordecai. E ele entendeu que era para ele. Quando ele chegou em casa e falou para a família dele o que tinha acontecido, é agora que eu acho muito inusitado. A família dele falou assim para ele: você já perdeu para Mordecai, porque Mordecai é judeu. Você não tem como vencer. E não tinha ainda acontecido as coisas. A verdade é o seguinte: você é filho de Deus. Você já venceu. Só que às vezes não está no momento da vitória, mas você está no trajeto dela. Então esteja em oração. Eu te convido a estar em oração. Eu te convido a você entrar em jejum, para que possa ver a transformação na sua vida e edificar outras pessoas. Você falando seu testemunho, falando o que aconteceu, e outras pessoas serem identificadas e também cresçam na sua fé. Bom, o momento da palavra que eu queria passar era essa. Na verdade, uma grande reflexão para mim, principalmente, e para você talvez, para que a gente possa viver aquilo que Deus deseja. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, de estar falando, e amém por esse momento.